Nicole Smallman nasceu no dia 5 de junho de 1974 e Biba Henry em 2 de agosto de 1992. Elas eram filhas de Mina Smallman e tinham pais diferentes. Biba era filha de Herman Henry e Nicole era filha de Christopher Smallman. A mãe delas, Mina, foi a primeira arquidiácona feminina da Igreja da Inglaterra de origem negra e era chamada de Venerável, que é uma espécie de título religioso. Existem poucos detalhes sobre a infância das duas e apesar da grande diferença de idade entre elas, desde muito cedo as irmãs se tornaram inseparáveis. Biba morava em Wembley, no noroeste de Londres, e trabalhava como assistente social no concelho de Buckinghamshire. Ela era conhecida por ser uma defensora apaixonada pela proteção de crianças e famílias vulneráveis. Já Nicole morou em Harrow, também na Inglaterra, e trabalhou por boa parte de sua vida em uma empresa de marketing, mas decidiu se dedicar à sua grande paixão e se tornou fotógrafa freelancer. Em uma sexta-feira, no dia 5 de junho do ano de 2020, as irmãs resolveram comemorar o aniversário de Nicole, no Friant Country Park, um grande parque situado no norte do bairro londrino de Brent, em Kingsbury. Àquela altura, Nicole já estava com 46 anos de idade e Biba com 28, e mesmo com a correria do dia a dia, as duas tinham um bom relacionamento. Para o aniversário da irmã, Biba tinha preparado um piquenique onde convidou vários amigos. Ambas estavam muito felizes e todos resolveram estender aquela comemoração. E por volta das 2h30 da madrugada do sábado, dia 6 de junho, as irmãs foram vistas sozinhas pela última vez. No dia seguinte, nenhuma delas foi trabalhar e ninguém fazia ideia de onde elas poderiam estar. Onde as irmãs estavam e o que aconteceu com elas? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí no canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. No domingo, Mina e alguns amigos denunciaram os desaparecimentos, porém a polícia não parecia muito afim de investigar, dizendo que provavelmente as irmãs estariam curtindo o fim de semana e logo voltariam para casa, mas avisaram que se elas fossem vistas por alguém de outras delegacias, eles avisariam. Como percebeu que a polícia seria inútil, Mina resolveu procurar as filhas por conta própria, com a ajuda dos amigos. E infelizmente ainda no domingo, as duas foram encontradas sem vida pelo namorado de Nicole, Adam Stone. As irmãs haviam sido esfaqueadas, sendo que Biba recebeu cerca de 8 golpes e Nicole mais de 20 perfurações. Além disso, a polícia não divulgou mais nenhuma outra informação da cena do crime, provavelmente para não atrapalhar as investigações. Quando as autoridades foram comunicadas do ocorrido, o local foi isolado e a perícia iniciou os trabalhos para coletar evidências. Os telefones das duas foram encontrados em um lago próximo, e a última vez que elas usaram o aparelho foi por volta das 1h30 da manhã do sábado. As imagens das câmeras de segurança mostraram as irmãs chegando para o piquenique de aniversário. Elas haviam escolhido o parque por causa das restrições impostas durante a pandemia e por ser um local pouco frequentado à noite. As irmãs teriam ficado sozinhas depois que os convidados saíram e foram vistas dançando e gravando vídeos para suas redes sociais. As duas pareciam descontraídas e completamente alheias a qualquer perigo. Como é de costume em casos como esse, a polícia começou a investigar os amigos e familiares das vítimas. E o Adam Stone, o namorado de Nicole, se tornou o principal suspeito, pois foi ele que encontrou os corpos. Todos que foram convidados para o aniversário foram entrevistados pela polícia e logo foram descartados, pois, segundo os detetives, nenhum deles tinha motivo para cometer aquele crime. A polícia então começou a cogitar que o crime teria sido praticado por alguém desconhecido, que apenas aproveitou o fato das irmãs estarem sozinhas no parque. Possivelmente, aquilo havia sido um roubo mal sucedido. Nesse meio tempo, a perícia apontou que uma pequena quantidade de sangue foi encontrada na cena do crime, mas ela não era compatível com nenhuma das vítimas. Isso indicava que provavelmente havia acontecido uma luta corporal e o criminoso teria se ferido após atacar as mulheres.
Apesar do indício de DNA não ser suficiente para a polícia ter certeza de quem era o criminoso, no dia 30 de junho de 2020, uma pesquisa no banco de dados de DNA apontou que o sangue poderia ser de um indivíduo que já tinha passagem pela polícia, um homem chamado Kamal Hussein. O homem teria sido fichado alguns anos atrás por uma contravenção, que é um crime considerado leve. Porém, as autoridades destacaram o fato de que aquela amostra de DNA não era suficiente para definir que ele realmente era o criminoso, mas sua família começou a ser investigada. Então, no dia 1º de julho de 2020, a polícia decidiu fazer uma busca na residência do suspeito, e quando chegaram lá, quem atendeu a porta foi o filho de Kamal, um jovem de 19 anos de idade chamado Daniel. Imediatamente os policiais notaram que o jovem tinha um grande corte em sua mão, o que era bem estranho. Então ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos e, sob pressão policial, ele acabou confessando o crime. As autoridades descobriram que Daniel estava sendo monitorado pelo setor de inteligência desde os seus 15 anos de idade, pois ele costumava acessar material perigoso no computador de sua escola. O jovem costumava pesquisar sobre satanismo e em suas redes sociais era conhecido por propagar discursos de ódio contra as mulheres. Posteriormente, uma análise mais profunda do DNA confirmou que o sangue na cena do crime realmente era dele. A polícia retornou à casa de Daniel e começaram a revistar o quarto dele, e acabaram encontrando uma carta manuscrita que era praticamente uma confissão do crime. A carta estava assinada com seu próprio sangue e era uma espécie de contrato entre ele e o diabo, no qual ele se comprometeu com um demônio em tirar a vida de 6 mulheres a cada 6 meses em troca de uma recompensa financeira, incluindo ganhar o Mega Millions Super Jackpot, uma espécie de loteria da Inglaterra. De acordo com os vizinhos de Daniel, seu pai estava preocupado com o filho se envolver com pessoas erradas. Bom, o motivo dele ter escolhido as irmãs, ou até mesmo a coisa que chamou a atenção delas, para que ele cometesse esse crime, nunca foi revelado. Além disso, os investigadores também acreditam que ele teria cometido outros crimes naquela noite, porém o corte que ele tinha na mão era tão profundo que ele ficou incapaz de segurar o próprio celular. O Daniel também era muito ativo em fóruns satanistas, alegando que era um vampiro psíquico e pedia sempre conselhos sobre pactos demoníacos. Antes do crime, ele gastou quase 200 libras em bilhetes de loteria e não ganhou nada. Daniel Hussein foi preso e acusado de duplo homicídio. Ele disse à polícia que tinha síndrome de Asperger e problemas de memória. Com isso, se recusou a responder às perguntas feitas pelas autoridades. Mesmo tendo confessado o crime anteriormente, em sua audiência preliminar no dia 11 de março de 2021, ele disse que era inocente. Seu julgamento então foi marcado para o dia 9 de junho de 2021. Em uma declaração, o juiz disse o seguinte: dado o peso das evidências contra ele, apenas alguém que realmente acredita que um acordo com o demônio funcionará poderia recusar e aceitar qualquer aspecto do caso contra ele. É difícil imaginar que alguém possa fazer com outro ser humano o que esse réu fez com Biba e Nicole, mas tê-lo planejado, preparado e executado com um egoísmo tão implacável é realmente aterrorizante. Ele não se importava com o que tinha que fazer para conseguir o que queria, e essas duas mulheres não passavam de um meio para um fim. Muito perturbador. Daniel foi condenado à prisão perpétua com direito a pedir liberdade condicional após cumprir 35 anos de sua sentença. No mês seguinte ao incidente, 2 policiais, Dennis Jaffer, de 48 anos, e Jamie Lewis, de 33, foram acusados de má conduta por supostamente compartilharem fotografias inapropriadas da cena do crime, causando angústia à família e ao público em geral. Os policiais tiraram selfies ao lado dos cadáveres das irmãs. As imagens teriam circulado por grupos de WhatsApp e mais 6 policiais foram investigados por não terem denunciado aquela situação. Os 2 policiais se declararam culpados de má conduta e o Lewis foi demitido da polícia enquanto o Jaffer já havia renunciado do cargo. E em dezembro de 2021, os 2 policiais foram condenados a 2 anos e 9 meses de prisão. Mina Smallman, mãe das irmãs Nicole e Biba, disse o seguinte em uma declaração:
Isso me fez pensar nos linchamentos no extremo sul dos Estados Unidos, onde você veria rostos sorridentes ao redor de um cadáver pendurado. Aqueles policiais se sentiram tão seguros, tão intocáveis, que acharam que tirariam fotos com nossas filhas assassinadas e sairiam impunes. Eles, policiais, desumanizaram minhas filhas. A Mina desde então tem trabalhado para conscientizar sobre a má conduta de alguns policiais e também denunciar as falhas na investigação do caso de suas filhas. Ela disse que o racismo garantiu que a cobertura nos crimes contra mulheres negras fosse diferente de casos semelhantes com mulheres brancas, e ainda afirmou que a polícia não se importou com as irmãs desaparecidas antes que os corpos fossem encontrados, porque uma delas era uma mulher negra que morava em um condomínio de baixa renda. Mina Smallman também falou sobre Daniel Hussein após sua condenação, dizendo que não passaria a vida o odiando. Ela até expressou preocupação de que ele seria ainda mais radicalizado na prisão. Algumas vigílias foram realizadas para relembrar as irmãs, no mesmo parque onde elas perderam a vida. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!